Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de São Jesus. Amém? Amém? Meus amados, o Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Essa é a lição principal, geral, que Isaías vai nos ensinar pela 62ª vez. É onde temos chegado na penúltima mensagem neste livro maravilhoso, depois de, como os irmãos sabem, 18 meses, desde julho, agora do ano retrasado, de 2023, quando começamos a caminhar na profecia de Isaías. Nessa caminhada, irmãos, nós inclusive já aprendemos a estrutura desse livro. Estrutura essa que só ela já é uma mensagem, só ela já ensina como Deus mostra o caminhar do seu tratar com o seu povo nos dias de Isaías e no futuro, e como deixa para nós lições preciosas daquilo que ele está preparando para o resto da história, porque este tema geral que nós temos ali se cumpre definitivamente no final dos tempos. Em Jesus, o Messias, é claro, ele já começa a se tornar uma realidade, já não há mais volta, o inimigo perdeu, a revelação da redenção do Senhor é absoluta, mas nós ainda não chegamos lá. E hoje, meus irmãos, nós teremos uma mensagem maravilhosa que fala exatamente deste lá, ou pelo menos do prelúdio de quando chegaremos lá. E como nós vamos chegar até o texto de hoje? Isaías possui, os irmãos já viram essa revisão mais de uma vez, duas grandes divisões, do 1 ao 39, do 40 ao 66. Do 40 ao 66, irmãos, onde nós estamos agora, nós passamos por três divisões, três sessões, se você preferir. Estão ali, do 40 ao 48, do 49 ao 57, e agora a sessão final, do 58 até o 66. O Senhor está fechando o livro de Isaías, prometendo que a salvação será muito maior do que apenas a libertação do cativeiro babilônico. Claro, Isaías não estava vivendo este cativeiro, ele está falando da geração futura, dos dias, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, que passaria pelo cativeiro babilônico. O Senhor libertará então o seu povo de forma definitiva, não de um cativeiro humano, mas espiritual por meio do Messias. Ele vai remover de uma vez por todas a iniquidade de Israel e restaurar ou levar Israel à glória que ela nunca teve de fato quando chegar agora o reino messiânico. Em meio a isso, nós vamos encontrar diversas advertências ainda. Isaías aproveita para fazer ao povo dos seus dias, quem sabe aquilo que estava preparado para o futuro de Israel pudesse ser evitado. Nós sabemos que não foi, porque o povo de fato desprezou e não se arrependeu, apesar dos repetidos avisos do Senhor. E aí nessa reta final, irmãos, 58 a 66, ali embaixo, tem as divisões que também nós já cobrimos e chegamos até a última. Número 1, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel. 58 a 60. Número 2, a restauração virá pelo Messias que trará salvação e justiça. Salvação e julgamento. 61 até parte do 63. E o número 3, a oração pela intervenção do Senhor e a sua resposta. É como nós encerramos há 2 domingos atrás, no capítulo 64, uma oração pedindo que o Senhor chegasse e entrasse na história novamente. A oração, inclusive, lembra, porque quando o Senhor fez isso, as coisas aconteceram. As coisas de fato vieram a se tornar realidade. O mundo viu a sua glória. Nós tememos o Senhor. E o povo pede que Deus faça de novo. Então, irmãos, agora no número 4, é ali o número final, nós estamos nesta sessão onde Deus está respondendo à oração do seu povo. A resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia e do remanescente fiel. Hoje, irmãos, nós vamos, como eu disse, para a nossa penúltima mensagem, porque nesta sessão número 4, as respostas do Senhor às orações vêm trazendo o remanescente, vendo a intervenção divina sendo muito melhor do que o Senhor inclusive fez no passado. No texto de hoje, por exemplo, veremos o Senhor lhes dando um vislumbre
de um futuro que vai, como eu disse, muito além, muito melhor do que apenas sair da Babilônia e voltar para hoje, chamaríamos de Israel, mas naquela época apenas Judá. O Senhor falará, irmãos, de novos céus e nova terra, algo que vai nos conectar, inclusive, com a nossa EBD novamente, com o fim dos tempos, lá em Apocalipse. Hoje, irmãos, a nossa grande ideia, a penúltima da nossa caminhada, vai nos ensinar o seguinte: o amor evidente de Deus providenciará uma incomparável recompensa final aos seus. O amor evidente de Deus providenciará uma incomparável recompensa final aos seus. Irmãos, este, vamos chamar assim, poema, que tem sido esses últimos textos, responde à oração feita e conduz para a conclusão do livro. Conclusão essa onde nós veremos uma justa posição de juízo e esperança. Parece que até o final do livro, até os 44 do segundo tempo, ou a gente poderia dizer até os 66 do segundo tempo, Deus ainda está dizendo ao povo: acordem, vocês estão na contramão da minha vontade. Então Deus faz essa justa posição de juízo e esperança, apesar que estamos chegando ao final do livro. Essa alternância, como eu disse, irá acontecer para que o livro deixe a lição final de Deus, que Ele é capaz de declarar esperança, mas não deixa de lado avisar da necessidade de arrependimento e o perigo do juízo. Em resumo, meus irmãos, nós vimos ao longo do livro que Israel deveria desistir de confiar e esperar nas nações pagãs. Lembra das alianças diversas que eles tentaram com os egípcios, com os etíopes e assim por diante? É o que nós vimos na maioria dos capítulos, do 7 ao 39. Que Israel deveria passar, por outro lado, a crer na promessa divina de uma graça que eles não mereciam, mas que Deus os prometia. É o que fala principalmente dos capítulos 40 até o 48. Eles deviam aceitar a oferta pelo pecado, que iria resolver o problema do pecado deles, não com eles resolvendo, mas com o servo de Deus, o Messias, resolvendo no lugar deles. Capítulo 49 a 55. E permitindo que o poder de Deus pudesse produzir neles a justiça que eles, e diga de passagem, irmãos, nós também nunca conseguimos por nós mesmos. Aí o capítulo 56 até o final. Percebam, meus irmãos, que apesar que nós vimos tanto conteúdo, Deus é consistente em Isaías. Ele escreve muito, é verdade. Ele revela muito para que Isaías escreva, mas ele está repetindo sempre as mesmas coisas. Não confiem em ninguém além de mim. Confiem em mim. Olhem para o futuro maravilhoso que eu tenho preparado. E é verdade, meus irmãos, nós não temos confiado em nações pagãs. Nós não temos caído nas vezes armadilhas de Israel de 2.700 anos atrás. Mas perceba, a índole humana não é tão diferente assim. Os alertas que Deus traz aqui em Isaías, eles podem muito bem ser adaptados e aplicados a mim e a você. Cabe a nós olharmos para nós mesmos e vermos se estamos dentro desses avisos que o Senhor tem dado. E também se podemos nos alegrar com a esperança que Ele traz aqui no nosso texto. Bem, a primeira observação importante que eu quero fazer sobre esse texto é uma expressão que vamos ver e como ela tem um significado diferente daquele que nós aprendemos em Apocalipse. Eu me refiro, irmãos, à expressão novos céus e nova terra. Assim que nós lemos o texto, você vai identificá-lo no primeiro versículo, identificá-la. Aqui, meus irmãos, em Isaías 65, o profeta está falando de um tempo de restauração para esse remanescente fiel, para esses escolhidos de Deus, como a gente viu lá no versículo 9. Isaías está falando de um tempo, olha, onde a morte ainda existe, mesmo que ela seja algo demorado na vida dos justos, na vida dos seguidores do Senhor. Então, meus irmãos, se a morte ainda existe, esse novo céu e nova terra não pode se tratar da eternidade. Concorda comigo? Esse novo céu e nova terra não pode estar falando dos céus, da glória, da eternidade ainda. Então, Isaías está apontando, meus irmãos, a recompensa do reino messiânico, ou do reino milenar, como a gente tanto viu na nossa EBD. Já lá em Apocalipse, meus irmãos, não. Em Apocalipse capítulo 21, penúltimo capítulo da Bíblia, João usa a mesma expressão, novos céus e nova terra,
Porém lá, meus irmãos, fica claro que ele está se referindo ao tempo final, ao estado final, isto é, a eternidade. Mesma expressão, autores diferentes, significados sutilmente diferentes, ok? Queria fazer essa ressalva antes de nós entrarmos no texto para que você pudesse ter uma melhor compreensão do mesmo. Agora, vamos lá, meus irmãos. Paramos no versículo 16, semana passada, de Isaías 65. Então, quero convidar você a nós lermos estes poucos versículos, 17 ao 25, para entendermos o texto da mensagem de hoje. Isaías 65, 17 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, todos nós juntos, vamos lá? Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda que não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O amor evidente de Deus providenciará uma incomparável recompensa final aos seus. Hoje, meus irmãos, nós iremos caminhar no nosso texto de uma maneira ligeiramente diferente, sem os pontos que nós estamos acostumados, sem as divisões do texto que nós estamos acostumados. Nós vamos ver cada versículo e aprender uma após a outra as promessas que o Senhor tem para esse tempo futuro, esse tempo do reino. Se você está se perguntando onde isso será, das duas uma, ou você não participou da nossa EBD, ou você não prestou atenção. Bem, nós sabemos muito bem que o próximo evento profético, o próximo evento escatológico que nós esperamos é o... Muito bem. Então nota 10 para quem respondeu. Arrebatamento. É isso que nós esperamos, irmãos. Não tem que ficar olhando profecia, não tem que ficar olhando o jornal, não tem que ficar olhando em entrega de disso ou daquilo, ou de reféns que está acontecendo esses dias. Essas coisas, como a gente falou abundantemente na nossa CBD, é a preparação do palco, a preparação do cenário. Mas o grande evento que nós esperamos, certo, é o arrebatamento da igreja, que pode acontecer literalmente a qualquer momento. Na nossa EBD nós também aprendemos que após o arrebatamento vem aquilo que a Bíblia chama de tribulação, ou se você preferir, grande tribulação, que dura quantos anos, irmãos? 7 anos lunares. Lembra da nossa EBD? Que dura todos esses 7 anos de 360 dias. Durante este período, um personagem conquistador, charmoso, atraente, que fala bem, né? Pintoso. Pintoso é como nós homens chamamos quando o homem é bonito. Não chamamos de bonito, chamamos de pintoso. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, a gente é assim. O ponto é que, irmãos, ele vai agradar todo mundo. Ele vai ser a pessoa que vai conquistar a atenção de todo mundo. E a Bíblia chama dele o homem da iniquidade ou anticristo. Correto? Tudo isso nós já vimos. Bem, após a tribulação, ou no final dela, melhor dizendo, quem volta, irmãos? Jesus. O Messias vem para acabar com a iniquidade de uma vez por todas no planeta Terra, ou pelo menos o reinado da iniquidade, e instaurar o seu reino messiânico. É sobre isso que o nosso texto está falando hoje. De um reino não fictício, não simbólico, não apenas no céu, não alegórico,
como muitos defendem, mas o reino real, palpável, geográfico, político, que vai dominar todo o planeta Terra em absoluta paz e justiça. Pastor, e a democracia? Graças a Deus não vai existir mais. Porque quem vai reinar é o Senhor. Ele vai reinar com cetro de ferro. Amém, irmãos? É sobre isso que o nosso texto está falando. Então hoje, como eu disse, nós vamos caminhar e vamos ver como o remanescente fiel, mas também todos os demais salvos, incluindo nós, iremos usufruir desses dias, mesmo que não sejamos, é claro, da futura e restaurada nação de Israel. Olha para a sua Bíblia. O nosso texto, no versículo 17, começa com a expressão declarando, pois vejam. E essa expressão, meus irmãos, está conectando com o que lemos no versículo 16, na semana passada. No versículo 16, o povo é lembrado de clamar ao Deus da verdade, se quisessem ser abençoados. O povo é lembrado que, porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Aí entra o verso 16, declarando que o Senhor criará novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. É a continuação da promessa do texto anterior, de que Deus estava preparando algo novo, algo melhor, algo abençoado. Aqui, meus irmãos, como nós dissemos, não se está falando da eternidade, nesse texto, mas do cumprimento da promessa pela chegada do reino do Messias. Eles não mais lembrariam, irmãos, a história de dor e lutas provocada pela rebeldia dos seus antepassados. Isso nunca mais estaria em suas mentes. Preste atenção na história. Todo o tempo de Israel praticamente foi de muita dificuldade, principalmente por causa da desobediência do povo. Mas a geração que de fato entrará neste reino, a geração que estará viva, que pode ser a de hoje, pode ser a geração daqui a 20 anos, mas a geração que estiver viva, meus irmãos, e ela entrará no reino messiânico depois de 7 anos de grande perseguição, coisa que nós também vimos na nossa EBD. Tanto Israel quanto a igreja, ou melhor dizendo, como os gentios que se converterem a Jesus, serão perseguidos pelo anticristo. Israel será perseguido, meus irmãos, porque ele vai começar a se converter em massa e servir a Jesus. Eles finalmente reconhecerão a Jesus como Messias, e assim serão perseguidos pelo anticristo naqueles dias. Como eu disse, pode ser literalmente a geração de hoje. Como os irmãos sabem, nós tivemos o privilégio de visitar aquele país em 2019, pode ser aqueles que nós visitamos e conhecemos lá. Gente que nós negociamos, gente que nós comemos no seu restaurante. Esses são aqueles que vão ser convertidos e farão parte deste remanescente aqui descrito. E é interessante, meus irmãos, que esse ato de Deus de pegar as coisas estragadas, destruídas, velhas e transformar em coisas novas, me lembrou de um texto na nossa vida espiritual do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5,17, texto tão conhecido, Paulo escreveu o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, irmãos, esta habilidade, e mais do que isso, irmãos, esse modo de Deus operar, de transformar o que é velho, o que é ultrapassado, o que é condenado e sujo pelo pecado em algo totalmente novo e maravilhoso. É algo que Deus já faz, inclusive, na nossa vida quando conhecemos a Cristo. De certa forma, nós estamos andando neste mundo como uma amostra, como uma van-première, uma antecipação do que será no futuro. Nós ainda não somos o que seremos, mas já somos transformados e parte dessa criação que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. E também, meus irmãos, no final do próprio Apocalipse, Jesus promete, Apocalipse 21, versículo 5, estou fazendo novas todas as coisas. Mudar o velho e destruído pelo pecado é algo novo, é algo renovado pela graça de Deus, é aparentemente o padrão do nosso Deus. Quer seja já nesta vida, quer seja no reino, quer seja na eternidade, sempre haverá o novo em que muito irá superar aquilo que nós deixamos para trás. Não é à toa, meus irmãos, que Paulo também escreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala como se fosse uma outra pessoa, conheço um homem, mas praticamente todos concordam que ele estava falando de si mesmo, mas não queria parecer arrogante. Disse que subiu ao terceiro céu. A ideia de terceiro céu
é o céu espiritual, né? Nós temos o céu que é o firmamento, o céu que é o espaço, são coisas físicas, é claro. A ideia de terceiro céu é este, de ser o céu espiritual. Ele disse que conheceu este homem, isto é, ele mesmo, que subiu ao terceiro céu. O que ele diz, irmãos? Que ele viu coisas inimagináveis, coisas que não dava para descrever, coisas que a mente humana talvez não consiga nem compreender, coisas que inclusive o apóstolo João presenciou também na revelação de Apocalipse. E às vezes, meus irmãos, eu sei, a gente fica boquiaberto com a criação de Deus, com o que Deus fez aqui, com a natureza, com o pôr do sol. Essa semana eu estava por volta das 18 horas e alguém do meu lado disse: alguém já viu um pôr do sol? Achei a sinceridade e a admiração daquela pessoa até muito legítimo, muito real. Ela disse: alguém já viu um pôr do sol tão lindo? E realmente, Roraima, pela ausência de grandes cadeias de montanhas, tem um pôr do sol muito bonito. O céu fica cor de baunilha misturado com cereja, misturado com outra coisa, e é a coisa maravilhosa. Isso não é nada perto do que o Senhor tem preparado para nós. É como se ele dissesse: pois vejam o que eu tenho preparado para vocês. O verso 18 segue adiante com um porém. Ele se refere, irmãos, às coisas passadas, porque coisas passadas na história de Israel traziam tristeza, eram tristezas que eram lembradas. Mas como não nos virão mais à mente, como não serão coisas que irão mais nos afetar, o texto tem este porém. Porém, devemos nos alegrar e nos regozijar naquilo novo que o Senhor irá fazer. Perceba no texto que novamente Jerusalém está no centro, será criada exatamente para esse regozijo de Deus. O verso 18, meus irmãos, fala de que as coisas passadas não serão lembradas, porém o regozijo irá tomar seu lugar, e o seu povo será para a alegria. Sempre devemos, meus irmãos, nos focar no que o Senhor tem feito hoje na nossa vida. Talvez você tenha chegado a Cristo depois de uma história muito ruim. Talvez você não tenha tido privilégio, como alguns, por exemplo, eu, que me converti com 10 anos de idade. Então, se eu vou dar o meu testemunho, eu vou falar de coisas de menino. Obviamente, irmãos meus, depois de convertido, a gente faz umas tranqueiras, né? Mas assim, não é exatamente como se pudesse dizer: não, eu era ex-traficante, eu era ex-isso, isso aí. Não, 10 anos de idade. Eu era um menino desobediente, era um menino cheio de mim, era um menino que achava que o mundo girava ao meu redor, até descobri que tinha um Deus que era maior do que tudo, e que eu não merecia o seu amor, e a minha vida foi transformada a 10 anos de idade. Mas com certeza isso não é a história de todo mundo. Talvez você chegou aos pés do Salvador depois de um histórico onde você chega cheio de cicatrizes, todo quebrado. Você chega todo marcado. Mas nós sempre devemos focar, meus irmãos, por outro lado, no que o Senhor está fazendo hoje, nesta nova vida que nós recebemos dEle e por meio dEle. Certamente a nossa história, irmãos, pode ser, como eu disse, repleta de arrependimento, de questionamento, de como poderia ter sido diferente. Essa semana mesmo eu conversava com a minha esposa, que se algumas decisões eu não tivesse tomado na minha vida, decisões ruins, por exemplo, nós não teríamos chegado em épocas completamente diferentes no seminário. Já pensou? Se eu não tivesse feito alguns atalhos na minha vida, algumas besteiras, eu teria chegado antes. E quando ela chegasse, eu já estaria no 3º ano. Eu vou lá da trela para novata, para caloura, vou nada. Mas foi, meus irmãos, às vezes Deus usa nossas piores decisões para abençoar a nossa vida hoje. Eu me lembro, meus irmãos, como foi difícil para mim, por exemplo, reprovar meu último ano no ensino médio. Por motivos não de não gostar de estudar, mas de priorizar outras coisas, como por exemplo igreja. Eu fui muito mal no último ano e por questão de pouquinhos pontos não passei. Tive que fazer novamente 3º ano, já comecei a trabalhar, fui estudar de noite, só para completar aquilo lá, porque eu estava doido de vontade para o seminário. Mas se eu tivesse naquele dia, não teria encontrado. E aí começamos a conversar sobre outras coisas que poderiam ter acontecido diferentes na nossa vida. Ponto aqui, meus irmãos, é que Deus está no presente, transformando a nossa vida, transformando a nossa história. E não vale a pena carregar coisas do passado, passado este, que o Senhor já redimiu
na nossa vida. Porque se tem um camarada que, se olhasse para o passado, podia viver numa tremenda deprê, esse camarada era o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. É muito provável, meus irmãos, que Paulo nunca literalmente matou nenhum cristão, não com as suas próprias mãos, mas é como se tivesse. Ele era o responsável pela prisão e posterior execução de vários nossos irmãos antes dele se converter. Mas ele escreve o seguinte, meus irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O ponto aqui, meus irmãos, é que o passado é o passado. Ele existiu, ele existe, ele está lá. Mas quando nós supervalorizamos isto, é como se nós estivéssemos desprezando o que Deus está hoje fazendo na nossa vida. Desprezando não apenas o seu perdão, mas a obra constante que Ele hoje está fazendo na nossa vida. Podemos olhar para o passado, meus irmãos, com uma única utilidade: usar para abençoar a vida de outras pessoas, para que não caiam nas mesmas armadilhas. Alguns anos atrás, eu e minha esposa aconselhamos uma jovem que havia na sua final de adolescência para a juventude se submetido a um aborto. E ela, durante muito tempo, carregou aquilo, já era crente, carregou aquele fardo, porque assim, por mais que os chamados progressistas e os supostos defensores dos direitos das mulheres digam que não há nada que aconteça depois, isso não é verdade. O número de suicídios entre mulheres que passaram por um aborto é muitas vezes maior do que aquelas que nunca o fizeram. O dano psicológico, emocional que fica naquela vida é inquestionável. E assim estava aquela moça. Bem, depois de, obviamente, muita conversa, muita ministração da palavra, aquela vida foi, vamos usar o termo, curada do peso do seu passado. E aí, para terminar, irmãos, aquele progresso que nós falamos foi o seguinte: Deus vai usar o que aconteceu com você para abençoar outras vidas. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Deus vai colocar no seu caminho outras jovens que, infelizmente, passaram pela mesma situação. E você vai ser instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Não estou tirando isso, irmãos. 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Porque com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros. Querido, o seu passado serve para abençoar a vida de outros, quando ele é usado para a glória de Deus, para mostrar o poder de Deus. De fato, isso é o que acontecerá com Israel, quando nós vamos conhecer a história, é claro. Nós olharmos para o passado, um passado de tanta desobediência, de tanta dificuldade, de tanto patinar no mesmo lugar, em lugar de obedecer ao Senhor, e no futuro, olharmos aquela nação abençoada, próspera. Vamos ver isso aqui no nosso texto. Tomando posse de toda a terra que ela vai tomar posse, desde a Mesopotâmia até a fronteira no Egito, incluindo Gaza, incluindo a Cisjordânia, incluindo a Síria, incluindo a Jordânia, tudo. Quando Deus possa esse povo instaurar o seu reino, isso vai ser um testemunho para mostrar que Deus pega as coisas que o homem destrói e transforma em coisas novas, em coisas para a sua própria honra e glória. O verso 19 continua e vem nos lembrar que, apesar de experimentarmos essa alegria descrita no 18, essa alegria, meus irmãos, tem um objetivo superior, maior. O objetivo, meus irmãos, é maior do que apenas colocar um sorriso no rosto dos homens. O objetivo, irmãos, como sempre, é o nosso Deus. É sempre Ele. É a glória dEle que é sempre o alvo principal. E diz o texto que Ele ficará alegre, se regozijando. Ele terá prazer na alegria que Ele mesmo irá proporcionar aos seus. A ausência de pranto e tristeza em meio ao seu povo será primeiramente um motivo de alegria para o nosso próprio Deus. É aquilo, irmãos, que de certa forma falamos semana passada. O culto ao nosso Deus precisa ser um culto alegre. A nossa vida com o nosso Deus precisa ser alegre. Aquela imagem de crente carrancudo, taciturno, sério demais, não bate com as Escrituras. É claro que todo filme sério, o que quer que seja, que tenta retratar Jesus, é falho, porque a gente não estava lá.
Mas aqueles meus irmãos que mostram Jesus, né? Meu, você não consegue nem ver se ele tem dente, porque ele nunca sorri. Você não passa a ideia do Jesus que nós vemos, inclusive nos evangelhos. Tanto ele era uma pessoa amigável, sociável, que diz o texto que os seus inimigos o chamavam de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Jesus gostava de uma festa. Seu primeiro milagre registrado no Evangelho de João acontece exatamente em uma festa, onde ele transforma água em suco de uva. Não, água. Olha só. Jesus não podia ser membro de um monte de igreja evangélica que eu conheço. Que absurdo, que escândalo. Essa alegria, meus irmãos, é a cara do nosso Deus. Já parou para pensar que é o Deus que inventou o sorriso, o riso? Deus que inventou a gargalhada. Eu e você não passamos a sorrir e a gargalhar depois de Gênesis capítulo 3. Eu tenho absoluta certeza que não dava para abrir o Instagram ou o TikTok e ficar vendo vídeos de animais e dando risada, como eu fico nem um bobo muitas vezes. Com certeza Adão e Eva riram de muitas trapalhadas que os animais faziam no jardim, que eles eram responsáveis. Essa alegria, meus irmãos, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso Deus. E esse verso 19 nos revela esse detalhe importantíssimo sobre esse Deus que nós servimos. Ele realmente deseja nos ver felizes, ver aqueles que pertencem a Ele, vivendo essa vida de felicidade. Agora veja bem, meus irmãos, não uma felicidade a qualquer custo, nem uma felicidade por padrões humanos ou qualquer padrão, mas uma felicidade genuinamente nascida na pessoa dEle. Ele deseja nos ver felizes, nos deleitando no que Ele faz por nós e naquilo que Ele é para nós. Padrões totalmente diferentes da felicidade que, inclusive, muitas vezes nós vemos no mundo de hoje. Esse padrão de felicidade, meus irmãos, vem quando nós vemos Deus agir na nossa vida, fazendo as coisas acontecerem, e nós sabemos que tal porta que se abriu, é Ele que está abrindo, Ele está conduzindo a nossa vida, está conduzindo a nossa história. Essa é a alegria, a felicidade genuínas. Mas o texto continua, o verso 20, traz mais uma característica, uma das mais maravilhosas características do reino. Qual é? A expectativa de vida. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a morte, amados, é uma ofensa. Ela não é só uma tristeza. Ela é uma ofensa à pessoa do nosso Deus. Nosso Deus é o Deus da vida. Nós não temos ideia, amados, o que aconteceria com a humanidade se a queda não tivesse acontecido. Se Gênesis capítulo 3 não tivesse acontecido. Nós sabemos que, isso fica claro nas Escrituras, a morte entrou na nossa história por meio de Adão, por meio do pecado, ok? O salário do pecado é a morte, tanto física como a morte espiritual, a segunda morte, para aquele que não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então a realidade da nossa morte é confrontada agora no versículo 20 e está associada mesmo a essa realidade à insegurança do mundo que nós vivemos. Isso tudo nos traz essa sombra sobre a humanidade. Quer ver só? Todo mundo diz que voar é o meio mais seguro de transporte, não é verdade? Estatisticamente. Se você pegar 1000 pessoas que morreram em algum transporte, bicicleta, moto, carro, etc, avião, o número dos que morreram em acidentes aéreos é sempre pequeno. Ainda assim, toda vez que um amigo, um parente seu viaja, o que você faz? Avisa quando você chegar lá. Por quê? Você vai buscar no aeroporto lá onde eu vou? Não. Porque no fundo, nós vivemos, meus irmãos, sempre sob a expectativa sombra da insegurança da nossa vida. Não é verdade? A minha mãezinha de 75 anos, eu não posso ficar muitos dias sem dar um alô, que ela já diz, está tudo bem aí, porque nós nos preocupamos com aqueles que nós amamos. Essa sombra, meus irmãos, está sobre nós.
Como diz inclusive um ditado americano, as únicas certezas da vida são a morte e os impostos. Mas no reino, as coisas mudarão. É o que diz o versículo 20. Literalmente, meus irmãos, diz o texto que a mortalidade infantil será coisa do passado. Criança não vai mais morrer. Quando o nosso mais novo estava na UTI neonatal, uma das coisas mais tristes, meus irmãos, é porque na UTI neonatal você tem estágios de gravidade. Então, chegam crianças como ele, com 1,3 kg, e ele ficava nesse primeiro estágio. E todo dia, obviamente, enquanto Leila estava se recuperando da cirurgia, eu ia lá. Um belo dia eu cheguei e ele não estava nesse estágio. Porque nos dias anteriores, eu chegava, lá estava ele, e o menino estava à direita, ou a menina que estava à esquerda não estavam mais. Por quê? Porque não tinham sobrevivido. Um belo dia eu cheguei e ele não estava lá. Pense, como o coração vai no estômago, o baço sobe sei lá para onde, o fígado liquifica e tal. Aí a enfermeira veio, calma, calma, calma. Seu filho foi promovido para o segundo estágio, porque ele melhorou. Mas de vez em quando, meus irmãos, quando eu estava lá, alegre, porque nosso filho estava melhorando, estava ganhando peso, lá estava a médica, embalando já um corpinho sem vida. Corpinho que ela investiu semanas às vezes, mas não conseguiu. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, é uma das cenas mais tristes. Em um dos últimos funerais que eu participei, ao acabar o funeral, eu olhei e lá vinha uma mãezinha, um paizinho, mais 2 ou 3 pessoas e um caixãozinho deste tamanho. Isso será coisa do passado no reino. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Mortalidade infantil será coisa do passado. Mas não só isso, moço. A chamada terceira idade, que alguns chamam de melhor idade, ela poderá ser, talvez, de fato, chamada de melhor idade. Posso garantir a vocês, para quem já passou de meio século, eu não sei exatamente se é tão melhor idade assim. Porque depois de alguns anos, se você acordar sem nenhuma dor, é muito provável que você tenha morrido. Parou aí, foi? Isso é o que acontece, meus irmãos, infelizmente, com a nossa vida. Mas diz o texto, meus irmãos, que 100 anos será uma barreira passada por praticamente todos. Será uma barreira deixada, uma barreira que não importa mais. 100 anos será pouco. O próprio verso completa, meus irmãos, que morrer antes dessa longa vida, presta atenção que o texto diz, será ou estará ligado à maldição. Ué? Viver pouco será maldição no reino? Deixa eu explicar. O Senhor se refere, meus irmãos, àqueles que, ainda que vivendo em um mundo praticamente perfeito, ainda irão se rebelar contra o rei. E alguns, infelizmente, encontrarão a morte prematura como resultado dessa rebelião. Por isso, malditos. Olha só. Lembra que nós estudamos isso na EBD? Um mundo absolutamente perfeito. Porque hoje em dia a gente sempre tem um bode expiatório para nossa irritação, né? É o calor. Ou para quem mora, é o frio. Então eu estou chateado, eu estou irritado, não é minha culpa. É por causa do clima. É por causa da fila do banco. É por causa do meu patrão. Sempre é outra pessoa, outra situação, outra circunstância. Não sou eu. Não no reino. Todas as desculpas serão retiradas. Como eu já disse, tudo irá funcionar. Mas aqueles que ainda assim se rebelarem contra o rei não experimentarão, meus irmãos, infelizmente, dessa longa vida. Hoje, irmãos, a humanidade meio que se congratula e até bate nas suas costas, né? Quando tem uma nova conquista, quando alcança alguma coisa contra essa ou aquela doença. Agora mesmo eu li que Israel está preparando um exame de sangue que detecta 250 doenças que antes tinham necessidade de enormes testes e exames para conseguir achar. Que legal, que bom. Que bom que estamos progredindo.
Ainda que sejam, meus irmãos, doenças que muitas vezes a própria humanidade cria, na verdade, ela mesmo causa sobre si. Mas no reino, por outro lado, irmãos, as doenças serão resolvidas de uma vez por todas. Nós não sabemos, irmãos, se Deus vai fazer isso de forma sobrenatural ou através de capacitar cientistas, etc., para que cure as doenças. Nós não temos ideia. Mas o fato é, meus irmãos, que o médico dos médicos estará permanentemente de plantão. Essa será a realidade. E por isso, a longa vida que as pessoas vão ter. Que alguém está pensando assim, talvez, poxa, pastor, mas viver 100 anos, você já viu uma pessoa de 100 anos? Meus irmãos, isso é hoje. Porque por mais, meus irmãos, que a geriatria tenha avançado, ainda assim, velho é velho, mas não no reino. Viveremos muito, ou eles viverão muito, e de forma plena, de forma abençoada. Tem mais coisa para melhorar? Tem. Os versos 21 e 22 continua na lista de melhorias. O povo de Deus naqueles dias de Isaías temia que o destino da Samaria do Norte, do Reino do Norte, pudesse acontecer com eles também. Porque lá no norte, meus irmãos, depois das invasões, eles perderam suas cidades, eles perderam suas plantações, e logo, em algumas décadas, o povo do sul, infelizmente, passaria pela mesma situação. Como nós bem sabemos, Jerusalém e o templo e grande parte da cidade serão completamente destruídos por Nabucodonosor 100 e poucos anos depois. Então, meus irmãos, apesar da restauração que aconteceria quando eles voltassem do cativeiro, lembra? Zorobabel, Esdras e Neemias foram usados por Deus para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Mas apesar disso, meus irmãos, e apesar inclusive de que hoje existe um grande avanço onde literalmente plantações são feitas no deserto em Israel, isso é uma sombra, isso é apenas uma pequena coisa perto do que vai acontecer no futuro. Experimentarão, meus irmãos, moradia e posse absoluta da terra, em uma dimensão e uma extensão que nunca experimentaram até o dia de hoje. Sem esquecer, diz o texto, de suprimento de colheitas abundantes, casas, colheitas, que eles irão usufruir com vidas longas, diz o texto, como se fossem árvores. Os escolhidos de Deus esbanjarão o fruto do seu trabalho. Ou seja, meus irmãos, as promessas do reino, em resposta às orações feitas no capítulo anterior, são muito mais do que eles poderiam pensar. Hoje em dia, Deus não tem para nós, irmãos, é claro, nenhuma promessa de prosperidade, de riqueza, como tem aqui nesse texto para o futuro desse povo. Mesmo que alguns púlpitos irresponsáveis vivam enganando as pessoas com essa maldita, chamada, entre aspas, teologia da prosperidade. Mas isso não é coisa da palavra de Deus. Apesar disso ser verdade, nosso Deus não deseja a miséria ou a necessidade das nossas vidas. Quando Ele diz, meus irmãos, que irá suprir de maneira tão grande o futuro desse povo dele, dos escolhidos, isso mostra também o caráter do nosso Deus. Não ter para nós riquezas abundantes, etc., não significa que o nosso Deus tenha para nós miséria. Nosso Deus deseja cuidar de nós, inclusive materialmente. A chave, meus irmãos, para nós encontrarmos o que Deus tem para nós na vida material é o contentamento. É contentarmos à medida que Deus vai progredindo na nossa vida até o ponto onde Ele deseja. É verdade, alguns poucos Deus vai dar prosperidade grande, especialmente se tiverem um coração de abençoar a vida de outros e a obra de Deus. É claro, mas para muitos de nós teremos apenas aquilo que é normal aos homens. Porém, uma coisa que eu tenho visto, meus irmãos, como cada vez mais você vê crentes em posições importantes, quer seja na sociedade, quer seja no governo, quer seja na administração, porque têm sido abençoados pelo Senhor. Vivem uma vida de obediência e Deus tem investido na vida dessas pessoas. Agora, uma das questões mais tristes, irmãos, na história de Israel, foi ver os seus filhos escravizados. Quando eles eram conquistados, via de regra, os conquistadores levavam os mais jovens. Para que levar um homem de 60, 70, 80 anos, que já estava perto do final da sua vida, especialmente numa época antiga, e não tinha força para trabalhar? Levava os jovens, adolescentes, 20 anos, 30 anos, assim por diante. Então, eles passaram muitas vezes por isso.
Agora, não que Deus não os tenha advertido. Lá em Deuteronômio, irmãos, Moisés advertiu tantos séculos antes de que parte das consequências da desobediência e de abandonar o Senhor seria o seguinte, isso está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 32. Olha lá, os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Foram avisados. Moisés completa, verso 41, os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Tudo isso está debaixo do contexto, meus irmãos, de advertência diante da desobediência. Então, no verso 23, o Senhor promete que os filhos deles seriam para eles, e não para servir outros povos. Em outras palavras, jamais experimentariam escravidão ou qualquer tipo de submissão a outros povos, coisa que aconteceu com os judeus durante tanto tempo. Ao lado disso, irmãos, seu trabalho daria resultado e prosperidade, pois ele, diz o texto, não labutarão inutilmente. Em suma, serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Estamos chegando ao final. O verso 24 segue, e agora Deus usa o que eu chamaria de um exagero, uma hipérbole, para assegurar que ele ouviria as orações do seu povo. Ele ouviria até mesmo antes dele sequer falar alguma coisa. Esse é o exagero a que me refiro. Isso é algo mesmo extremamente significativo, porque nesse mesmo livro de Isaías, apenas alguns capítulos atrás, Deus tratou desse tema de orar e ele não ouvir. Dia 10 passado nós estivemos aqui em nossa vigília. Por que viemos à vigília? Porque nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Se nós primeiro não crêssemos que Deus ouviria a nossa oração, ou tivéssemos algum tipo de notícia que Deus de fato não ouviria a nossa oração naquela data, quem te viria aqui? Perder nosso tempo? Gastar nossas horas? Nós viemos porque nós confiamos que Deus ouve a nossa oração, não é verdade? Mas, no capítulo 59, como eu falei, irmão, só alguns capítulos atrás, olha o que Deus falou. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ou seja, o problema nunca foi o poder de Deus. Deus não fica velho, Deus não descarrega a bateria, Deus não perde o interesse, isso não é o problema. Verso 2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Irmãos, isso são 6 capítulos atrás. Agora, novamente o tema da oração. Deus diz, eu vou ouvir vocês antes de vocês falarem. Eu estou tão motivado, a situação é tão diferente, que agora no verso 24, esse ouvido surdo de Deus não existe mais. Cada uma e todas as orações dos escolhidos de Deus iriam ser ouvidas. E por quê, meus irmãos? Porque não haveria mais impedimento, não haveria mais o pecado impedindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque este povo do futuro está na mesma situação que eu e você estamos hoje, justificados na nova aliança pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós viemos aqui na sexta-feira da vigília orar, porque nós cremos que diz o autor de Hebreus, vamos ao trono da graça para receber graça em tempo oportuno. Através do quê? Do meu caráter, porque eu sou o cara. Não. Através das minhas obras, porque eu faço um monte de coisa. Não. Porque eu sou bom isso, bom aquilo. Ou, essa é famosa, né? Eu nunca matei, nunca roubei. São essas as razões, meus irmãos, porque nós podemos chegar até o trono da graça? Não. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão devedor, com essa música, logo eu
Mas o que diz o texto, meus irmãos? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do seu sangue. Ou seja, meus irmãos, quando você vai em oração ao trono da graça, você chega todo lambuzado de sangue e ao mesmo tempo alvo como a neve. Interessante isso, né? Esse sangue é um Vênus, o maior Vênus que já existiu. Parece que a gente está sujo, lambuzado, mas a gente chega alvo, mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve, justificado. É por isso, irmãos, que Deus iria ouvir a oração desse povo, porque Ele ouve a nossa também, por causa de Cristo, por causa do sacrifício. Nosso texto termina no verso 25. O verso 25, meus irmãos, nele nós encontramos um dos textos mais famosos quando se trata do reino messiânico, um dos mais citados. No texto, meus irmãos, predadores e presas, caçadores e caçados, são retratados como vivendo em harmonia. Enquanto isso, diz o texto também, a serpente é retratada como inofensiva. Qual é o entendimento sobre esse texto, irmãos? Há duas possibilidades claras e simples. Ou Isaías está retratando a harmonia de uma forma metafórica, usando animais que normalmente são ameaçadores, como se tornando inofensivos e convivendo com aqueles que normalmente eles atacam. Essa é uma possibilidade, certo? Que é apenas uma metáfora. Ou Isaías está falando de fato de que esse será o comportamento da fauna, ou seja, do reino animal naqueles dias. Eu particularmente acredito no segundo. Por quê? Porque o texto vai dizer, eu vou antecipar aqui o spoiler da última frase, que nenhum mal mais vai existir, nenhum mal mais vai ser feito. Ou seja, se você estiver andando pela savana na África ou na floresta em Roraima, lá o leão ou aqui a onça não será mais algo que você poderá temer. Não há mais nenhum problema ou risco de dano. Então é muito provável que o texto de fato esteja falando de animais de verdade. Mas seja como for, irmãos, se você quer ir pela linha de interpretação da metáfora ou da absoluta literalidade, seja como for, o significado é mais importante do que se a figura é uma figura de linguagem ou algo literal. O significado, meus irmãos, como eu disse, bem claro no final do texto. Aspas. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, a taxa de criminalidade no reino será absolutamente zero. Não é como se Deus estivesse todo tempo, naqueles dias, correndo atrás do mal para resolver. Muitas profissões cairão literalmente em desuso. Não há mais necessidade de policiais, forças da paz, exércitos, nada disso. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em resumo, irmãos, o que esse texto de 17 a 25 nos traz? Aqui o Senhor descreveu, em poucas palavras, o reino milenar, o reino messiânico, como sendo algo nunca ouvido, nunca conhecido, nunca experimentado, algo totalmente novo, jamais visto. Praticamente como se nós pudéssemos dizer um céu na terra, pelo menos aquilo que nós teremos experimentado até então. A necessidade, meus irmãos, desse novo, desse algo novo, é para contrastar com qualquer realidade que nós tenhamos vivido até lá. O planeta Terra está sob nossa administração há milhares de anos. A gente não está fazendo um bom trabalho. Está ruim. A gente se admira quando alguma coisa dá certo. Já contou com o pessoal que visita a nossa cidade, fica admirado, nossa, que cidade limpa. Isso deveria ser óbvio. Mas eu tenho certeza que você já visitou alguns lugares que você diz, aqui eu não volto nunca mais. Feia, suja, poluída e assim por diante. Nós não estamos fazendo um bom trabalho. Nem com o planeta e nem com os habitantes do planeta. Então este reino é necessário para contrastar qualquer coisa que tenhamos conhecido, mas também para contrastar com qualquer desejo ou aspiração que esse povo pudesse ter de receber uma recompensa da parte de Deus. Vamos dar uma olhada, meus irmãos, nesse mesmo povo judeu nos dias de Jesus. Que visãozinha pequena que eles tinham, não é verdade? Que visãozinha tacanha.
Quando os discípulos ao caminho de Emaús conversavam, não sabendo que era com Jesus, mas conversavam com ele, o que eles disseram? Nós esperávamos que fosse ele que fosse resgatar Israel. Resgatar Israel de quê? Dos romanos. Que fosse novamente transformar Israel em um povo independente, em um grande reino. Que visãozinha pequena. Quando o Senhor, na verdade, veio libertá-los do pecado, libertá-los de si mesmos, libertá-los da morte, da condenação eterna. Então, meus irmãos, quando Deus traz isso aqui, Ele está dizendo, olha, o que eu tenho planejado para vocês é muito maior do que vocês poderiam aspirar, do que vocês poderiam esperar. Então, durante o reino, Jerusalém será um lugar de alegria, verso 18. Também o próprio Senhor se alegrará com ele, com esse lugar, com o seu povo, pois a tristeza será coisa do passado, verso 19. Embora a morte ainda esteja presente, a expectativa de vida será estendida, será longa, verso 20. E as pessoas desfrutarão de segurança e do produto, da prosperidade de tudo aquilo que produzirem, verso 21 e 22. A bênção de Deus estará sobre o trabalho e sobre as famílias deles, verso 23. Ele responderá rapidamente às suas orações, verso 24. Os animais selvagens perderão sua ferocidade, como símbolo de que a harmonia e a segurança prevalecerão sobre a boa mão do Senhor, verso 25. Tudo demonstrando, meus irmãos, o amor evidente de Deus pelos seus, que por tantas vezes não percebeu este amor em suas vidas e em sua história. Essa era a realidade, principalmente do povo de Israel daqueles dias. Mas será que não é nossa também hoje? Quando nós vemos, meus irmãos, que o Senhor tem preparado para nós, isso aqui, inclusive, é apenas um reino terreno, mas a eternidade é muito melhor, qual o impacto que isso tem na minha vida hoje? O que isso muda na minha segunda-feira? Amanhã é feriado, mas finge que não fosse. Amanhã você estaria batendo o seu ponto, indo para o seu trabalho, cumprindo aquela rotina lá, a musiquinha do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e aquela roda de hamster, né? Mas será que essa realmente é a nossa vida? Quando nós olhamos, irmãos, para o que Deus tem preparado para nós, isso deve encher o nosso presente de alegria, de satisfação. Isso deve, inclusive, influenciar os nossos relacionamentos. À luz da eternidade, às vezes, quanta coisa besta, boba, pequena, tacanha, nós deixamos entre nós. Tudo isso vai desaparecer na presença do nosso Deus, mas pode desaparecer hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vidas que são gratas, vidas que são cheias de contentamento, vidas que são alegres hoje, como nosso Deus é um Deus feliz e alegre. Vidas que experimentam hoje, apesar das nossas limitações, apesar das limitações da nossa existência hoje, mas que experimentam hoje um gostinho do céu, um pedacinho do reino, um pedacinho da glória, um pedacinho da eternidade, hoje na nossa vida. Hoje à tarde, passei um pouquinho no Instagram, eu vi um vídeo da nossa irmã Eleni Vassão. Para quem não conhece, é uma das maiores capelãs cristãs da atualidade, na verdade, até onde eu sei, todos os tempos aqui no Brasil. Pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, ela e seu esposo foi meu professor também. E ela tratava de alguns temas ali na capelania, mas eu lembrei, irmãos, imediatamente de uma das histórias mais maravilhosas que eu conheço da Eleni. Ela estava acompanhando uma junta médica que iria contar a uma paciente que não tinha mais jeito. Ela já era terminal, era uma questão de dias, semanas, meses, e ali todos os médicos que lutaram durante muito tempo para ajudá-la foram e chamaram a Eleni para dar um apoio, sabendo inclusive que aquela paciente era uma irmã em Cristo. E aí eles disseram o histórico e tudo que foi feito, os avanços e os declínios e tudo, e aí finalmente disseram, mas chegamos a um ponto onde nós não temos mais nada a fazer por você. Ela ouviu atentamente, agradeceu muito a dedicação de todos, e aí deu palavras de graça e esperança aos seus tristes médicos que viam suas mãos limitadas. A equipe saiu, e quando a irmã Eleni saiu, pouco depois, porque ela ficou com a nossa irmã em Cristo, a paciente,
Quando a irmã Eline saiu, uma das médicas esperava por ela. Ela virou para a nossa irmã, para a Eleni, e disse assim: eu nunca ouvi algo assim. Eu quero o que ela tem. Porque eu tenho saúde, sou jovem, uma carreira pela frente. Eu nunca passei nem perto do que alguém que tem talvez dias, semanas ou meses talvez tenha. Essa é a diferença, amados, que o Evangelho faz na nossa vida. A nossa existência nunca é apenas a nossa existência. Porque a coisa mais importante do mundo é saber que nós vamos viver para sempre. E se isso não mudar como vivemos hoje aqui, nós ainda não entendemos o que para sempre significa. O amor evidente de Deus providenciará uma incomparável recompensa final aos seus. Eu termino perguntando: você pertence a Jesus? Eu não perguntei se você acredita em Deus. Eu não perguntei se você é católico, evangélico, macumbeiro, mórmon, testemunho de Jeová, cientologista. Não. Eu quero saber se você já entregou sua vida a Jesus. Se você já se reconheceu como pecador. Você entende que sem Cristo você está perdido. Se você ainda não fez, faça hoje. Entrega sua vida a Cristo. Só há dois grupos no mundo: aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que infelizmente não têm. Se você não tem absoluta certeza que você está neste grupo, que já entregou a sua vida a Cristo, hoje, não deixe a sua chance passar, não deixe a sua oportunidade de escapar. Deus querido, muito obrigado, porque podemos olhar para a Tua Palavra e a resposta do Senhor à nossa oração, para que o Senhor venha, para que o Senhor possa intervir, para que o Senhor possa agir. A resposta é: eu já tenho preparado tudo. O futuro já está garantido, ele não é duvidoso, ele não é uma possibilidade, ele é uma realidade. E aí o Senhor nos dá nesse texto um gostinho daquilo que o Senhor tem preparado, como diz a Tua Palavra, para aqueles que Te amam. Muito obrigado, Deus, pelas palavras de esperança que recebemos da Tua Palavra, das Escrituras hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.